Salve, rapaziada, beleza? Depois de um tempo aí sem gravar vídeo, né? Estamos aí de novo. Esse ano que entrou um pouco diferente aí, com algumas outras demandas, algumas coisas para fazer, que estão direcionando a minha atenção para outros lugares. Então é provável que, pelo menos vídeo, né? Que é algo que dá um pouco mais de trabalho, demanda um pouco mais de tempo, assim mesmo, que é provável que dê uma diminuída no ritmo. Mas estamos aí, conforme for rolando tempo e vontade também, incômodos, coisas que dê vontade de falar, a gente vem aqui para desenrolar. E rolou um desses incômodozinhos, nada também muito grave, mas são coisas que a gente ouve no cotidiano e que me fazem, pelo menos, pensar bastante. E sempre me incomodou muito, assim, essa história de quando a gente ouve, às vezes, né, em situações cotidianas, das mais variadas possíveis, mas quando a gente ouve de alguém a expressão, eu estou só cumprindo ordens. Isso sempre me incomodou, assim, quando eu ouço alguém falar isso, eu estou só cumprindo ordens, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela pode fazer alguma coisa que vai te ajudar e não te ajuda porque está cumprindo uma ordem, ou quando aquela ordem que a pessoa está cumprindo vai, literalmente te prejudicar, muito, assim, quando aquilo poderia não acontecer, quando aquilo não vai, causar nenhum mal a ninguém, a nada. Enfim, uma atitude que eu acho uma atitude muito pouco reflexiva diante da vida, né? Essa coisa dessa obediência cega, né? Eu tô só cumprindo ordem. Isso me deixa meio puto, né? Quando eu ouço, eu tô cumprindo ordem. Você tá só cumprindo ordem, cara, você tá perdendo a oportunidade de ser humano, né? Porque o ser humano é aquele que tá interagindo com a realidade o tempo todo e discernindo, né? Tendo a oportunidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E quando você está só cumprindo ordem, você perdeu completamente essa capacidade, você está reproduzindo aquilo que te mandaram fazer. Mas enfim, não é exatamente sobre essa questão legal assim que eu quero falar de cumprir ordens, da obediência, desse tipo de obediência, né? Mas de um tipo de obediência muito específico que torna a coisa ainda mais complicada, né? Que é aquela obediência que é uma obediência que a gente poderia chamar de uma obediência a uma dimensão superior. E a frase que vai expressar muito bem essa obediência a uma dimensão superior, pelo menos nos ambientes que eu vivo, é a frase que geralmente vem expressa da seguinte maneira: a entidade me falou. Né? A galera que frequenta meio de umbanda, que tem contato com esse tipo de coisa, né? Com essa linguagem de espiritualidade, a entidade me falou. E não é questão da entidade falar ou não falar, óbvio, quem está nesse rolê, quem se relaciona com esse tipo de coisa, né? As entidades estão falando o tempo inteiro. Até aí, nada, tudo bem. A questão que para mim começa a se tornar um problema é quando aquilo que a entidade te falou começa a ser usado como uma espécie de subterfúgio para você impor a sua vontade aos outros. E às vezes nem que seja a sua vontade, às vezes é isso, às vezes isso pode ser real, às vezes a entidade realmente te falou algo. Só que é isso, só que existe um gap, né, dessa sua relação com a entidade, que é uma relação, vamos dizer assim, né, é uma relação que vem é isso, é de uma outra dimensão. Só que aqui a gente está numa outra dimensão, né? A gente está numa dimensão de horizontalidade, numa dimensão social, numa dimensão onde a gente precisa construir as coisas nessa esteira de uma horizontalidade. Pelo menos é assim que eu penso, pelo menos esse é o ambiente que eu desejo viver. As relações que eu gosto de cultivar são relações democráticas, então são relações que se dão num ambiente de horizontalidade. Então eu, sou uma pessoa, você é outra pessoa. Então, enquanto pessoas, nós somos iguais, a gente vai desenrolar isso daqui. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém acima de ninguém. Né? Estamos aqui na mesma coisa. Só que quando a gente está aqui nessa posição de igualdade, né? Eu tenho uma opinião, você tem outra. E aí vamos desenrolar aqui para ver qual vai ser do rolê, mano. Né? Vamos botar isso aqui para trabalhar.
Vamos botar a gente para se trabalhar, vamos botar as ideias para se trabalhar e vamos ver o que se apresenta, o que sai, né? O que é possível realizarmos juntos. Assim eu entendo. Só que quando a gente está aqui nessa horizontalidade, você pega e traz para essa horizontalidade uma instância superior, a entidade me falou, você coloca um peso de força muito grande aí. Né? Então, se a entidade te falou, mano, acaba qualquer diálogo. Né? Se a entidade te falou que as coisas têm que ser assim, né? Então, a minha opinião não serve mais para nada. Então, para mim, você está conversando sobre isso comigo para quê? Se a entidade já te falou, já te deu papo, né? Você tem que fazer o que a entidade te falou e ver quem é que está disposto a seguir nesse teu barco, né? Porque a entidade falou para você, mas não falou para mim. É algo muito importante a considerar. E por que eu estou falando isso? Né? Porque é isso, apesar das entidades falarem, das entidades estarem orientando a gente o tempo inteiro, isso numa dimensão social, prática, do fazer, do realizar, isso tem muito pouca importância, ou deveria ter muito pouca importância. A importância maior é a importância do diálogo, né? E a importância do conseguir construir junto algo, apesar das diferenças. Só que quando isso não acontece, o curioso que a gente vê é isso, é muita gente usando esse discurso de que a entidade me falou para passar por cima dos outros. Porque fica mole, né? A entidade me falou, e aí, pô, tu viu a entidade falando? Né? Por que a entidade não falou para mim? Tá geral aqui no rolê. A entidade falou para você, pô, por que a entidade não falou para todo mundo? Me parece que quando a gente cai nessa ingenuidade ou talvez nessa inconsciência, né, dos nossos próprios processos, né, porque isso é uma inconsciência de nós mesmos projetada na nossa relação com as entidades, com essas outras dimensões mais sutis, né? Quando a gente entra nesse processo de inconsciência, não é raro que a gente se torne muito parecido com pessoas que a gente costuma criticar. Como, por exemplo, os evangélicos, que dizem que são inspirados pelo Espírito Santo. Só que a questão é essa, a questão é que inspirado pelo Espírito Santo, um pensa uma coisa, um funda uma doutrina, o outro funda a outra, inspirados pelo mesmo Espírito Santo. E aí, como é que a gente vai ter critério para discernir essas coisas? Então não adianta ficar jogando na conta do Espírito Santo, não adianta ficar jogando na conta da entidade. Né? Eu acho que a gente precisa, quem vive esse tipo de dinâmica, que gosta de transitar entre mundos, entre dimensões, precisa amadurecer um pouquinho no sentido de assumir as suas próprias responsabilidades. A entidade te falou? Te falou, mas quem é que está aqui agora botando, realizando isso daqui? Sou eu, então sou eu que assumo. Sou eu que assumo. E se a entidade te falou, guarda para você. Guarda para você. Não usa isso para fazer a sua ideia prevalecer num determinado contexto, para impor de alguma forma alguma hierarquia, né? Como se você fosse mais espiritual. Olha só, a entidade fala com ele, então ele está ali, ele é o ser escolhido, o orientado pelos deuses. Olha só, a entidade falou com ele, então vamos atrás dele. Que legal, né? E a gente sabe que isso dá muito problema. Então, eu acho que a gente já pode, assim, superar esse tipo de coisa e parar com esses discursinhos infantilizantes. Né? Mais uma vez, não estou dizendo que as entidades não falam, que as entidades não orientam, mas eu só estou dizendo que diante daquilo que a entidade falou, te orientou, mano, o que você vai fazer com isso aqui? Como você vai usar isso aqui? Você vai pegar isso, vai empurrar isso para cima dos outros? Para cima de mim, não. Né? A entidade não falou comigo, falou com você que se vire com isso. Se vira com o que ela te falou e se vira comigo aqui discordando de você. Né? Então é uma ideia, né? É uma ideia assim, para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso e tentar amadurecer um pouco a nossa relação. E eu acho que nesse sentido assim, não é nem só a nossa relação com o povo de lá, mas é tentar amadurecer a nossa relação com o povo daqui mesmo, entre nós. A gente aprender a se relacionar, a colocar a nossa vontade e assumir a nossa responsabilidade pela nossa vontade. Né? Porque, sei lá, não estou falando de nada concreto, né, de exemplos concretos, mas
Vamos supor, né, a entidade, sei lá, um exemplo muito absurdo, né, a entidade mandou você, porra, dar um tiro na cara de alguém. E aí, né? E aí, você vai dar um tiro na cara de alguém? Você pode dar um tiro na cara de alguém, mas quem vai assumir? Na hora que der a merda, que você for preso, você vai falar o quê? Pro polícia, pro juiz, pra todo mundo lá? Ah, a entidade me falou, você vai meter essa lá? Se você não vai meter essa lá, por que que você mete essa aqui? Entendeu? E é curioso quando a gente fala isso, né? Porque já acaba já abrindo um outro assunto, né? E eu estava conversando sobre isso também com alguns amigos outro dia, né? Porque essas coisas são coisas muito pessoais realmente. Aquilo que as entidades falam, que os seres falam, que os santos, sejam os santos católicos, sejam os santos, porra, né? Santo no sentido de orixá, seja, mano, qualquer tipo de orientação de qualquer dimensão do seu eu interior, do seu self, chama do que quiser, né? Mas qualquer outra dimensão dessa não ordinária que a gente acessa, são coisas muito íntimas e muito pessoais. E que geralmente elas são, eu tenho essa percepção, geralmente elas são intransferíveis. O outro, ele não tem capacidade de acessar, realmente. Então, para começar, não vale a pena você ficar tentando, né, transferir, compartilhar com o outro aquilo que é profundamente pessoal e que só cabe para você. Mas conversando, né, conversando sobre essas coisas, né, com a galera, e aí a gente acaba já indo para um outro assunto que talvez decorra desse, é a questão que muita gente fala, e eu não sei se eu concordo com isso, na verdade eu acho que eu tendo a concordar, que eu tendo a discordar, né, de que as entidades elas sempre têm elas estão sempre alinhadas a uma ética, né? As entidades, os seres de luz, os seres superiores, eles são seres éticos. E eu entendo a preocupação de quem faz essa afirmação, mas eu discordo. Por que que eu discordo? Porque simplesmente eu não tenho essa certeza. Se existe esse alinhamento desses seres de outra dimensão a essa nossa ética, porque a ética é algo que está limitado, é algo que está circunscrito a uma dimensão do tempo e do espaço, a uma dimensão social. A ética não é algo dado, não é algo ontologicamente dado. A ética é algo que é construído e reconstruído por nós ao longo do tempo, e essas relações elas vão mudando, né? Aquilo que, de repente, hoje é visto como algo aceitável, tranquilo, há um pouco tempo atrás não era, né? E me parece que existem dimensões da vida que estão acima dessas nossas contingências espaço-temporais, né? Não que sejam absolutas, porque nada é absoluto, nada é... Eu não penso que nada seja essencial em si mesmo, mas que talvez existam relações que se construam a partir de outros critérios, talvez assim, e critérios que às vezes são insondáveis. E me parece que a existência tem muitas vezes critérios que são insondáveis. A gente pega, por exemplo, se a gente for pegar Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês que eu gostava muito, na época da faculdade eu lia muito Kierkegaard, foi alguém que, caraca, é alguém que faz parte da minha vida, assim, que hoje nem tanto, assim, mas é alguém que, caraca, já foi muito importante na minha vida. E o Kierkegaard era um filósofo cristão e que boa parte da filosofia dele se desenrolava em cima de passagens da Bíblia, né? Ele ia analisando passagens bíblicas e questionando algumas coisas. E quando o Kierkegaard vai analisar a história de Abraão indo levar Isaac para ser sacrificado. Isaac, né, é o filho de Abraão, é o filho da promessa, né? Só para quem não sabe, Abraão não podia ter filho, era casado com Sara e eles não podiam ter filhos.
Vem rapidamente, né? E vem Deus e promete um filho para Abraão. Diz que ele vai ser, diz que vai dar um filho para ele, que ele vai ser o pai de muitas nações. E aí o tempo passa, o filho não vem, Abraão vai e tem um filho com a concubina, e depois sim acaba tendo um filho com Sara, e depois que tem um filho com Sara, esse filho chamado Isaac, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho, sobe o monte Moriá e você vai sacrificar o teu filho para mim. Olha só o tipo de coisa que a entidade falou para Abraão. Vê se isso é coisa que se conte para alguém. Olha só, eu tô indo ali porque, pô, me mandaram lá de cima sacrificar o meu filho. E Abraão vai. E nessa análise aí, o Kierkegaard vai analisando, né? Vai fazendo análise que a Bíblia nunca fez, né? A Bíblia simplesmente diz: Abraão subiu o monte com o filho dele. E ele vai fazendo conjecturas a respeito dessa subida do monte, do estado de angústia existencial profunda em que se encontrava Abraão subindo o monte para sacrificar o próprio filho, diante do absurdo. Abraão estava diante do absurdo. Né? Aquele momento é o Kierkegaard vai entender como é o indivíduo corandeu, é o indivíduo perante Deus, absolutamente sozinho perante Deus com a sua consciência. Ali, naquele momento, ele só responde a Deus. Não tem mais a esfera social, essa esfera ética. Né? Não tem mais nenhuma outra esfera. Ali, naquele momento, é ele, Deus, e é a partir dali que ele tem que tomar aquela decisão. E ele decide subir o monte, né? E a história conta que o anjo aparece, segura a mão dele quando ele ia cortar o pescoço do filho, e é aquele ato de fé, de entrega profunda que torna, né, Abraão o pai da fé do povo de Israel. Isso é muito bizarro, porque isso está completamente a parte de qualquer ética, da ética deles mesmo, da ética construída segundo os próprios princípios religiosos deles, né, do povo hebreu, porque não era costume dos hebreus sacrificar humanos. Eles sacrificavam várias outras coisas, mas humanos não, porra, muito menos o próprio filho. E às vezes me parece que na vida a gente tem esses dilemas assim, né? Dilemas éticos, dilemas em que a ética não cabe. E eu sinto profundamente que as entidades, que essas nossas relações, vamos chamar do jeito que for, elas não estão nem aí para isso. Isso é problema nosso. É a gente que tem que se virar aqui na Terra com essas coisas. Elas estão sempre querendo puxar a gente para mais. Elas estão sempre querendo expandir os nossos limites. E esses limites éticos são limites. Ah, você tá falando o quê? Que é pra gente cagar, não tem ética, não tem moral, não tem mais porra, vamos fazer, vamos matar os outros. Não, não é isso. Não é isso. Agora, numa dimensão de consciência, que é essa dimensão desse indivíduo corandeu, desse indivíduo, porra, sozinho, eu e Deus aqui, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Né? Das coisas mais absurdas e fora de uma dimensão de erro, né? Aquilo que a Bíblia entendeu como pecado, fora de uma dimensão pecaminosa. É possível tudo, tudo. Mas, de fato, eu entendo que isso são coisas muito complexas para a gente falar, para a gente tornar isso algo embutido, assim, no senso comum, vamos dizer assim, em forma de consciência, né? Isso é algo que quem está ligado, quem sente, sente, quem percebe, percebe, mas é difícil até de você colocar em palavras, né? Porque a palavra também ela enquadra, ela delimita, ela vai, né? A gente vai criando os conceitos, as caixinhas, e aí e a própria ética faz parte dessas caixinhas, né? Então a gente tem para cá, isso aqui é pô, aceitável, isso daqui não, para cá a gente não quer fazer, porque, né? Enfim. Mais coisas que vêm na minha cabeça e que eu acho que é importante a gente falar. Acho que é importante a gente falar. Né? Então, se por um lado essa relação é uma relação que ela tem um potencial de expansão, justamente porque mexe com esses nossos limites, e muitas vezes limites podem ser limites éticos, até, né?
Mas, por outro lado, o ambiente que a gente tem para lidar com essas coisas aqui é isso aqui mesmo, assim, não tem nada muito além disso. Então é mais ou menos isso. Algumas questões assim que eu queria trazer, talvez meio sem muita conexão entre elas, não sei. Na minha cabeça até que tá tudo bem conectado, mas não sei, coisas que às vezes eu ouço que me incomodam, que eu vejo, mano, isso daí é. Não que a pessoa esteja de maldade, né? Que ela esteja fazendo isso por conscientemente, deliberadamente, para exercer poder. Mas esses movimentos são movimentos sutis, são movimentos inconscientes. E é isso, e quando a gente não está ali se observando, ou não se observando suficientemente, essas coisas vão passando, vão passando. E esses lugares são lugares que prendem a gente, que deixam a gente numa posição ali, ó, de um 7-1 mesmo. Assim, por mais que tu não esteja com a intenção de ser um 7-1, mas tu tá, no final das contas, tu tá de 7. Tu tá de 7. Né? Porque, pô, e aí, quer fazer a parada e aí, pô, vai meter essa que a entidade te mandou fazer? Não, filho, você assume isso e faz. Se a entidade mandou, não, tá tranquilo, tá sustentado, ela sustenta. Não precisa jogar na conta dela, não. Né? Se é isso mesmo, confia, vai que vai dar certo. Não precisa transferir essa responsabilidade, não, assume a responsabilidade. Até porque eu também tenho a parada, né? O meu entendimento a respeito dessas coisas é muito existencial, assim, muito existencial no sentido da minha própria existência na relação com essas coisas. Né? Então é um entendimento muito pouco teológico. Não que eu não tenha acesso também a essas conceituações teológicas das coisas como acontecem na teoria, mas eu acabo ficando muito com a minha própria percepção na vivência com essas coisas. Então, na minha vivência, eu percebo que esse negócio, a entidade, a minha entidade, que negócio é esse da minha entidade? Né? Quem é a minha entidade? Né? E a entidade é isso, são seres. Geralmente são seres entendidos como seres de outras dimensões, mas que não me incomoda. Na verdade, eu até prefiro entender como aspectos de mim mesmo. Né? Essas dimensões, elas existem aonde? Ah, lá no céu, no terceiro céu, no sétimo céu? Não, essas dimensões, elas existem dentro de mim. Então são facetas, né? Não acessadas em estados ordinários, ordinariamente. Que através de algumas técnicas de indução de transe, ou sei lá, com plantas de poder, ou sei lá, seja lá com o que for, né? A gente começa a ter a capacidade de acessar esses outros aspectos. A gente vai girando ali o botãozinho do rádio, mudando a frequência. E aí, conforme vai mudando a frequência, você, ei, parou numa estação nova aqui, olha só a música que tá tocando aqui. Ah, isso aqui é o quê? Isso aí, ah, isso aqui é um caboclo. Olha só, tem caboclo aqui, tá tocando caboclo. Ah, tem caboclo aqui, olha só, né? Aí você muda a frequência de novo. Aí, olha só onde foi parar o negócio. Ih, caramba, porção de pretos, pretinho velho aqui dentro. Ó, olha só, tem sabedoria aqui dentro. Olha só o que está dizendo. Tá tudo aqui dentro. Virou mais um pouquinho, porra, aquela força de movimento, né? Porra, Exu, tem a zoeira, tem a porra toda, tudo tá aqui dentro. E para além disso, eu costumo dizer que cada um tem as entidades que merece, né? As entidades não tem, para mim as coisas não são aleatórias assim. Até porque nesse contato é isso, essas mensagens, né? Isso tudo passa pelo nosso canal. Então é a sua percepção de mundo que vai moldar a mensagem, que vai permitir com que a mensagem tenha uma determinada forma ou outra. E a forma da mensagem é algo que influencia no sentido da mensagem. Então tem essa história de que a entidade veio lá, porra, sei lá da onde que ela veio, e me trouxe a verdade. Não existe isso. Desculpa. Para mim, né, na minha percepção, no meu rolê, eu nunca vi isso. Não tem isso. Né? Então, e me parece que nem elas se propõem a isso. Né? Me parece que todo o trabalho das entidades é no sentido justamente de construir.
essas nossas, né, estruturas, essas nossas essa nossa fixidez, né, essa mania das coisas fixas que a gente tem. Então elas estão sempre tentando mostrar pra gente que tem um outro lado, que tem uma outra forma de ver, uma outra maneira de perceber. E a gente pega esse tipo de coisa, né, que chega, pô, com tanto amor, com tanta, né, caraca, e aí a gente quer empurrar pra cima dos outros. Não, a entidade me falou. Pá, eu tô orientado aqui, eu tô sendo guiado. Eu sou, porra, o chefe do bagulho, que sou orientado pelos deuses, mano. Então vocês têm que me respeitar. Quem não respeita, ó, vaza. Ou às vezes também, ou às vezes é assim diretamente, mas às vezes não, às vezes é escamoteado. Tô aqui, é tudo na horizontal, né? Vamos, né? Tem aquela aparência de democrático, mas no final o que vale é aquilo mesmo. A entidade me falou e vambora. Enfim, algumas reflexões que eu queria deixar aqui hoje, nem era para ter demorado tanto, era para ser mais rapidinho, mas acabo me empolgando aqui e falando um pouquinho mais também. Tá tudo certo. Então, parar com o caosinho de que, pô, a entidade me falou. A entidade falou? Ótimo, guarda para você. House.